Quando dois brincalhões do escritório armaram um encontro às cegas para o colega de trabalho, eles pensaram ter criado a humilhação perfeita. Juntando um pai solteiro com dificuldades a uma mulher que consideravam indigna de amor, tudo para seu entretenimento, eles se posicionaram no canto com os telefones prontos, esperando desconforto, silêncio constrangedor e uma saída rápida que lhes daria meses de material. Mas o que se desenrolou em vez disso foi algo que eles nunca esperaram. A escolha de um homem de ver além da crueldade, de reconhecer a dor porque ele mesmo a viveu, transformaria a piada feia deles no mais belo começo. Antes de continuarmos, por favor, digam-nos de que parte do mundo estão a sintonizar. Adoramos ver até onde as nossas histórias viajam. O sol da tarde filtrava-se pelas plantas penduradas no Fireside Brews Café, lançando sombras salpicadas sobre as mesas de madeira. Aiden Riley chegou exatamente às 14h. O café cheirava a café fresco e canela, e música acústica suave tocava em altifalantes escondidos nos cantos. Ele escolheu uma mesa com vista para a porta, a sua perna a saltitar por baixo da mesa, num ritmo que acompanhava o seu coração acelerado. 4 anos. Fazia 4 anos que ele não fazia algo assim. Ele olhou para o telemóvel. 14h03. Do outro lado do café, parcialmente escondidos atrás de jornais que pareciam estranhamente anacrônicos para 2019, estavam Jasper Lane e Kyle Patterson. Aiden notou-os, mas não pensou nada a respeito. Columbus não era assim tão grande. Encontrar colegas de trabalho nos fins de semana acontecia. Às 14h05, a porta abriu-se. Aurora Hayes entrou, o cabelo loiro apanhado num coque elegante, vestindo um vestido que ela provavelmente tinha trocado 3 vezes antes de sair do apartamento. Aiden reconheceu-a imediatamente. Viagens de elevador, encontros nos corredores, o ocasional aceno na cantina do escritório, e os seus olhos varreram o café com uma mistura de esperança e ansiedade mal disfarçada. Quando ela viu Aiden a acenar, algo brilhou no seu rosto. Alívio, confusão, medo. Ela aproximou-se lentamente, segurando a carteira como um escudo. Aiden. A sua voz era suave e incerta. É bom conhecê-lo oficialmente. Aiden levantou-se imediatamente, puxando a cadeira para ela. Por favor, sente-se. Obrigado por aceitar encontrar-me. Ela sentou-se e, de perto, ele podia ver a tensão nos seus ombros. A forma como as suas mãos tremiam ligeiramente enquanto pousava a carteira. Fiquei surpreendida quando soube que tinha perguntado por mim. Nunca tínhamos realmente falado antes. Algo no seu tom de voz atingiu. Um sinal de alerta. Perguntou por mim? Aiden inclinou-se ligeiramente. Aurora, vou ser honesto contigo. Jasper e Kyle armaram isto. Disseram-me que tinham uma amiga que poderia estar interessada em tomar café. Não me disseram que eras tu especificamente, embora eu esteja feliz por ser. Ele observou as palavras serem absorvidas. Viu a compreensão surgir nos seus olhos enquanto ela olhava para o canto onde Jasper e Kyle estavam sentados, com os telefones angulados de forma calculada. O sangue esvaiu-se do seu rosto. Oh! A palavra saiu pequena, quebrada. Oh, percebo. Isto é... Eles armaram isto como uma espécie de brincadeira, não foi? Os seus olhos estavam a encher-se de lágrimas agora, e a sua voz baixou para quase um sussurro. Por causa da minha aparência. No canto, Jasper deu uma cotovelada em Kyle, o seu telemóvel posicionado para capturar o momento. Era isto, a foto de ouro, a rejeição constrangedora, a humilhação, a história que contariam nas happy hours durante meses. Mas Aiden sentiu algo completamente diferente a percorrer-lhe o corpo. Não vergonha. Raiva. Uma raiva protetora, ardente. A crueldade daquilo. A forma casual como algumas pessoas transformavam as vulnerabilidades dos outros em entretenimento. Ele tinha sido alvo de julgamento demasiadas vezes para não o reconhecer. Aurora. A sua voz era firme, mas suave. Por favor, olhe para mim. Ela olhou.
Lágrimas ameaçavam transbordar. Aqueles tipos são idiotas, e lamento que a tenham colocado nesta posição, mas quero que saiba uma coisa. Quando concordei com este encontro para café, estava aterrorizado. Não saía num encontro há 4 anos. Quando a vi entrar, sabe qual foi o meu primeiro pensamento? Ela abanou a cabeça, uma lágrima escorrendo pela bochecha. Pensei, ela tem olhos gentis. Ele deixou isso assentar por um momento. E o meu segundo pensamento foi, ela parece alguém que seria paciente com um tipo que não tem a mínima ideia do que está a fazer. E o meu terceiro pensamento foi, espero mesmo não ter vestido a coisa errada. Uma gargalhada borbulhou através das suas lágrimas, pequena mas genuína. Aiden olhou para o canto onde Jasper e Kyle estavam sentados, depois de volta para a Aurora. A sua voz permanecia suave, mas agora tinha peso. O tipo de peso que vem da experiência vivida. Sou pai solteiro de uma filha de 6 anos que é o meu mundo inteiro. Há 4 anos, a minha mulher foi embora. Simplesmente partiu uma manhã com um bilhete que dizia que não conseguia mais fazer isto. Os papéis do divórcio chegaram 3 meses depois, encaminhados da Califórnia, para onde ela se tinha mudado para uma oportunidade de carreira. As lágrimas de Aurora pararam, substituídas por atenção, pelo reconhecimento de uma dor partilhada. Quando isso aconteceu, as pessoas fizeram suposições. Alguns pensaram que eu devia ter sido um mau marido. Outros assumiram que eu não conseguiria de forma alguma criar uma menina sozinho. Eu ouvia conversas no trabalho. Coitado, diziam, como se eu estivesse quebrado. Ou pior, o que é que ele fez para ela o deixar? Ele fez uma pausa, a sua mandíbula apertada com a memória. Então aprendi algo importante, Aurora. As únicas opiniões que importam são as das pessoas que dedicam tempo a conhecer quem realmente és. E agora, aqueles 2 idiotas no canto, ele não olhou para eles. As suas opiniões não valem absolutamente nada. Aurora limpou os olhos com um guardanapo, a sua respiração acalmando-se. Lamento pela sua esposa, disse ela baixinho. Deve ter sido incrivelmente difícil. Obrigado. Aiden inclinou-se ligeiramente para trás, dando-lhe espaço para respirar. E lamento por hoje, por ter sido arrastada para seja lá que jogo eles pensavam que estavam a jogar. Mas é o seguinte, Aurora, já estamos aqui. Ambos tiramos tempo dos nossos sábados. Ele sorriu, e o sorriso era genuíno, alcançando os seus olhos de uma forma que transformou o seu rosto de cansado para caloroso. E eu realmente gostaria de tomar café contigo se estiveres disposta a ficar. Não por causa deles, não por causa de nada, exceto que eu genuinamente gosto de te conhecer. Sem pressão, sem expectativas, apenas 2 pessoas que provavelmente ambos poderiam usar um amigo. O café parecia prender a respiração. No canto, o sorriso satisfeito de Jasper tinha desaparecido. Isto não estava a correr como planeado. Kyle mexeu-se desconfortavelmente, subitamente consciente de que outros clientes estavam a observar que os seus telemóveis e jornais não eram tão subatis como tinham pensado. Aurora olhou para Aiden por um longo momento. Ele podia vê-la a ponderar. O risco de ficar, de acreditar nele, de se abrir a uma possível mágoa. Mas ele também podia ver outra coisa nos seus olhos, esperança. O tipo frágil e hesitante que foi derrubado, mas se recusa a morrer completamente. Finalmente ela sorriu, um sorriso real e genuíno que transformou todo o seu rosto. Ok, disse ela. Sim, gostaria muito. E Aiden, ela encontrou os olhos dele diretamente. Obrigado por me ver. Obrigado por me dar uma oportunidade. Eles pediram café, um latte de caramelo para Aurora, café preto para Aiden e partilharam um prato de scones de arandos. A conversa que se seguiu foi mais fácil do que qualquer um esperava, fluindo naturalmente apesar do início constrangedor. Então, contabilidade, como é que acabou nessa área? Os olhos de Aurora brilharam da forma como os das pessoas brilham, quando questionadas sobre algo de que realmente gostam. Eu adoro números. São previsíveis, fiáveis. Somam sempre da maneira que deviam.
Ao contrário das pessoas. Ao contrário das pessoas. Aiden ecoou o peso por trás daquelas palavras. Estou na empresa há 7 anos. Comecei na introdução de dados, progredi até aos relacionamentos com fornecedores e processamento de faturas. Não é glamouroso, mas há algo satisfatório em fazer tudo equilibrar, sabe, em encontrar aquela discrepância e descobrir de onde ela veio. Como resolver um puzzle. Exatamente. Ela inclinou-se para a frente, animada. Agora, cada mês é um novo puzzle. E quando tudo se concilia no final, quando todos os números se alinham perfeitamente, é este pequeno momento de, não sei, paz. Aiden sentiu-se genuinamente interessado. O que a fez querer trabalhar com números em primeiro lugar? O sorriso de Aurora tornou-se ligeiramente triste. No ensino médio, eu não era exatamente popular. Passei muito tempo na biblioteca e descobri que era muito boa em matemática. Era uma coisa que eu podia controlar, uma coisa que não me julgava com base na minha aparência. 2 é sempre igual a 4, sejas bonita ou não. A honestidade atingiu Aiden em cheio. Ele pousou a chávena de café. Pelo que vale, achou-a linda. Mas mais do que isso, acho que as pessoas que julgam os livros pela capa perdem as melhores histórias. Os olhos de Aurora encheram-se de lágrimas novamente, mas estas eram lágrimas diferentes. Conte-me sobre a sua filha. Qual é o nome dela? Delilah. Ela tem 6 anos e é tudo. Esta manhã levei a aula de balé. É a mais pequena lá, mas compensa isso com entusiasmo. Ela gira na direção errada metade do tempo, mas falo com total confiança. Aurora riu. Parece preciosa. Ela tem estas pronúncias erradas que me matam. Ela chama esparguete de pusquete e pede animal crackers na hora do lanche. Ontem ela disse-me que quer ser médica de animais quando crescer, porque a gata dos nossos vizinhos teve gatinhos. Ele fez uma pausa, as suas expressões suavizando-se com a memória. Ela faz uma festa do chá todos os domingos à tarde com os seus animais de pelúcia, completa com diferentes vozes e conversas detalhadas sobre quem tem os melhores modos. Ela sabe que está aqui hoje? Assenti. Deixei-a com a minha mãe antes de vir para cá. Temos uma tradição. Promessas de mandinho para tudo o que é importante. Antes de sair, ela fez-me prometer que a iria buscar depois e comprar-lhe gelado. Olhei para o meu relógio, surpreendido por ver que já passava das 15h30. Na verdade, provavelmente devia enviar uma mensagem à minha mãe a dizer que vou atrasar-me um pouco. Não me deixe retê-lo se precisar de ir, disse Aurora rapidamente. Oh, está tudo bem. A mãe adora passar tempo com ela. Eu só não quero ser indelicado. Ele enviou uma mensagem rápida, depois guardou o telemóvel no bolso e olhou de volta para Aurora com uma pergunta nos olhos. O que faz fora do trabalho além da magia da contabilidade? Eu quero dizer, eu faço bolos. O sorriso de Aurora voltou. Bolos elaborados, principalmente. Aprendi sozinha através de vídeos online e muita tentativa e erro. No mês passado, fiz um bolo de castelo para o aniversário da minha sobrinha. 4 camadas, torres de fondant, a coisa toda. Levei um fim de semana inteiro, mas a cara dela, quando o viu, ela divagou, os olhos distantes com a memória. É isso que faz valer a pena. Isso é incrível. Eu mal consigo fazer brownies de mistura de caixa sem os queimar. É tudo uma questão de paciência e seguir instruções. Meio como criar uma filha, imagino. Aiden riu. Se ao menos a Delilah obedecesse às instruções. Às vezes sinto que estou a descobrir à medida que avanço. Na semana passada, ela perguntou-me por que é que o céu é azul e eu dei-lhe toda uma explicação sobre comprimentos de onda de luz e atmosfera. Ela ouviu muito seriamente e depois disse, Papá, acho que é azul porque essa é a cor favorita dele. Miúda inteligente. Demasiado inteligente. Às vezes ela faz perguntas para as quais não tenho respostas. Tipo, por que é que a mãe dela foi embora? Essa é a que eu ainda não sei como responder. Lá estava,
a abertura para a história mais profunda, a ferida que não tinha sarado completamente. Não precisa de falar sobre isso se não quiser, disse Aurora gentilmente. Não, está tudo bem. Faz parte de quem eu sou agora. Aiden respirou fundo. Delilah tinha 2 anos quando a minha mulher partiu. Apenas 2 anos de idade. Voltei para a casa do trabalho um dia e havia um bilhete na bancada da cozinha. Não consigo mais fazer isto, sinto muito. Foi isso. Ela tinha feito as malas enquanto eu estava no trabalho, enquanto a Delilah estava na creche. Não se despediu de nenhum de nós. Isso é horrível. O primeiro ano foi o mais difícil. A Delilah continuava a perguntar quando a mamã voltava para casa. Como se explica a uma criança de 2 anos que a mamã escolheu ir embora, que escolheu outra coisa em vez de nós? Ele piscou os olhos com força. Eventualmente, ela parou de perguntar. Agora mal se lembra dela. Às vezes isso parece uma bênção. Outras vezes parte-me o coração de novo. Eles sentaram-se em silêncio por um momento, a mão de Aurora ainda na dele, ambos processando o peso de velhas feridas e nova compreensão. É um bom pai, disse Aurora finalmente. Isso é claro pela forma como fala dela. Algumas pessoas teriam ficado amargas, teriam deixado essa dor torná-las frias. Mas o senhor não. Eu tinha que ser melhor para ela. Ela merecia um pai que a escolhesse, que estivesse presente todos os dias. Não sou perfeito. Queimo jantares às vezes. Esqueço-me de assinar autorizações. Não tenho ideia de como fazer tranças francesas, mas estou lá. Isso tem que contar para alguma coisa. Isso conta para tudo. Mais 2 horas se passaram sem que nenhum deles percebesse. Jasper e Kyle tinham partido há muito tempo, a sua piada tendo falhado espetacularmente, os seus telemóveis cheios de filmagens que nunca usariam. Outros clientes do café vieram e foram. O sol da tarde mudou, lançando uma luz dourada através das janelas que fazia todo o café parecer um sonho. Aurora contou a Aiden sobre o seu amor por romances de mistério, como tinha lido todos os livros de Agatha Christie 2 vezes, sobre o seu apartamento cheio de plantas com as quais falava enquanto cozinhava, sobre os 3 filhos da sua irmã, que a chamavam Tia Hora, e disputavam quem a ajudava a decorar bolos. Aiden partilhou histórias sobre a paternidade solteira, a vez em que a professora de Delilah ligou para dizer que ela estava a dar abraços grátis a qualquer um que parecesse triste, e como ele tinha ficado simultaneamente mortificado e orgulhoso. A manhã em que ela se vestiu para a escola com um tutu, galochas e uma capa de super-herói, recusando-se a mudar porque este é o meu fato de poder, papá. Ela parece ter um coração tão grande, Aurora observou. O maior. Às vezes preocupou-me que seja demasiado grande, que o mundo a magoe. Mas depois penso que talvez seja exatamente isso que o mundo precisa. Mais pessoas como ela que liderem com amor em vez de medo. À medida que o café começou a esvaziar e o barista começou a limpar as mesas, Aiden percebeu que não queria que aquilo acabasse. Ainda não. Talvez nunca. Aurora, disse ele, a sua voz ligeiramente nervosa novamente. Gostarias de fazer isto de novo? Talvez da próxima vez pudéssemos realmente jantar. A esperança floresceu no rosto de Aurora. Gostaria muito, Aiden. Gostaria muito. E, eventualmente, sem pressão, só quando te sentires confortável. Gostaria que conhecesses a Delilah, se for algo a que estejas aberta. Ficaria honrada. Eles trocaram números, os dedos desajeitados ligeiramente com os telemóveis, enquanto guardavam os contactos um do outro. Ao saírem do Fireside Brews Café, o ar da noite fresco contra os seus rostos, Aiden sentiu algo que não sentia há 4 anos. Esperança. Não o tipo desesperado que se agarra a qualquer possibilidade, mas o tipo calmo e firme que diz que talvez, apenas talvez, coisas boas ainda sejam possíveis. A manhã de segunda-feira chegou com a sutileza de um comboio de mercadorias. Aiden entrou no escritório à sua hora habitual, café na mão, a preparar-se mentalmente para as consequências de sábado. Ele não teve de esperar muito.
Jasper e Kyle já estavam nas suas secretárias, mas algo estava diferente. Mantinham as cabeças baixas, evitavam o contato visual. O habitual falatório matinal estava conspicuamente ausente. Às 10 rios, os sussurros tinham se espalhado por todo o escritório. Vários colegas de trabalho tinham estado no Fireside Brews naquele sábado. Tinham testemunhado a armadilha, visto a resposta de Aiden e visto a piada cruel transformar-se em algo completamente diferente. E ao contrário de Jasper e Kyle, estes colegas de trabalho também tinham telefones e contas de Instagram, páginas de Facebook, feeds de Twitter. À hora do almoço, a Sra. Wallace chamou Jasper e Kyle ao seu gabinete. Aiden estava na sua secretária a rever manifestos de envio quando ouviu vozes alteradas através da porta fechada. A voz da Sra. Wallace, embora abafada, carregava o tom inconfundível de severa desilusão. 20 minutos depois, ambos os homens emergiram com um aspecto pálido. Aiden, a Sra. Wallace chamou da sua porta. Poderia vê-lo por um momento? Aiden pousou o café e dirigiu-se ao gabinete dela, incerto do que esperar. Feche a porta, por favor. A Sra. Wallace apontou para uma cadeira. Ela tinha cerca de 50 anos, uma mulher prática que estava na empresa há 2 décadas. Quero pedir desculpa. Encorajei-o a ir àquele encontro na semana passada sem saber todo o contexto. Desde então soube da partida que estava planeada. Está tudo bem, Sra. Wallace. Na verdade, acabou por ser... Não está tudo bem. A sua voz era firme. O que aqueles dois fizeram foi assédio, não só a si, mas também a Sra. Reis da contabilidade. Falei com o RH e, com efeito imediato, tanto Jasper Lane quanto Kyle Patterson estão a ser reatribuídos a equipas diferentes. Eles também receberão advertências formais nos seus dossiês pessoais. Aiden não tinha a certeza do que dizer. Agradeço isso, mas, honestamente, não estou chateado. Pelo contrário, estou grato. Aquele encontro foi a melhor coisa que me aconteceu em anos. A expressão severa da Sra. Wallace suavizou-se ligeiramente. Fico feliz que algo de bom tenha vindo disso, mas isso não desculpa o comportamento deles. Às vezes, a coisa certa acontece apesar das piores intenções das pessoas, não por causa delas. Isso é, na verdade, um ótimo ponto. Agora, volte ao trabalho. Aqueles manifestos não se reverão sozinhos. 2 semanas depois, Aiden e Aurora tiveram o seu segundo encontro. Desta vez, um jantar num pequeno restaurante italiano no centro. E desta vez, Delilah veio junto. Aiden estava nervoso com isso. Passou 1 hora a tentar explicar à sua filha de 6 anos que a senhorita Aurora do trabalho do papá vinha jantar e que era muito importante que a Delilah se portasse muito bem. Delilah tinha escutado com atenção solene e depois perguntou: "A senhorita Aurora é a sua namorada?" "Somos amigos", Aiden tinha dito cuidadosamente. "Bons amigos, e gostaria que a conhecesses. Ela gosta de pesquete?" "Não sei, querida. Vamos ter de perguntar a ela." Agora, sentados num sofá de canto no Mamar Rosas, Aiden observava Aurora e Delilah encontrarem-se pela primeira vez. Aurora tinha chegado cedo, com um ar nervoso. Delilah tinha irrompido pela porta à sua maneira típica, a mochila a saltitar, as trancinhas ligeiramente desalinhadas, a tagarelar antes mesmo de chegar à mesa. "Senhorita Aurora, o papá diz que trabalha com números e faz bolos muito bons. Eu gosto de bolos. No último aniversário tive um bolo de princesa com flores cor-de-rosa, mas no próximo aniversário quero um bolo de unicórnio com cores do arco-íris e talvez purpurinas, se não houver problema." Aurora riu, genuína e encantada. "Um bolo de unicórnio parece absolutamente perfeito. Qual é a sua cor favorita para a crina?" "Roxo." "Não, espere. Azul." "Não, na verdade todas as cores." "Todas as cores, então." Eles pediram o jantar. Pessete para Delilah. Frango Alfredo para Aurora. Lasanha para Aiden. E a conversa fluiu naturalmente.
Delilah presenteou Aurora com histórias da aula de balé, completas com demonstrações detalhadas dos seus giros que quase derrubaram um copo de água. Ela explicou a sua teoria sobre por que a relva é verde, porque seria tolo se fosse as bolinhas. Ela fez a Aurora 16 perguntas em rápida sucessão sobre culinária, ouvindo cada resposta com atenção total. E então, senhorita Aurora, Delilah disse seriamente, os olhos grandes e sinceros. Eu dei um giro, e o meu tutu fez, e toda a gente bateu palmas. Embora eu tenha esbarrado um bocadinho na Lily, mas foi um acidente. Aurora inclinou-se, igualando a expressão séria de Delilah. A Lily estava bem? Oh, sim, ela riu. Somos amigos. Às vezes os amigos esbarram uns nos outros, e isso está bem. Isso é muito sensato, Delilah. Aiden observou-as a interagir, o seu coração a fazer algo complicado no peito. Aurora envolveu-se com Delilah completamente, nunca condescendente, nunca desdenhosa. Ela fez perguntas de acompanhamento, riu-se das piadas de Delilah. Ouviu, realmente ouviu, de uma forma que fez a sua filha radiar de importância. Depois do jantar, enquanto Delilah se desculpava para ir à casa de banho com um empregado de mesa por perto a vigiar, Aurora virou-se para Aiden. Ela é maravilhosa, absolutamente maravilhosa. Ela gosta de si. Eu consigo perceber. Como consegue perceber? Ela já está a planear a vossa próxima conversa. Esse é o sinal dela. Quando ela gosta de alguém, começa a fazer planos. Ele sorriu. Além disso, ela não mencionou a mãe nenhuma vez. Normalmente, quando ela conhece mulheres novas, fica calada. Mas consigo, ela é apenas ela mesma. Esse é o melhor elogio que eu poderia receber. 3 meses depois de começarem a namorar, Aurora foi ao recital de dança de Delilah. Ela sentou-se na plateia entre Aiden e a sua mãe, Carol, observando as crianças de 6 anos em tutus cor-de-rosa a atuar ao som de Somewhere Over the Rainbow. Delilah estava na segunda fila, as suas trancinhas castanhas-mel a saltitar enquanto executava sua rotina. Ela acertou em todos os passos até o arabesco final, quando vacilou ligeiramente, mas recuperou com tal determinação que o público não pôde deixar de aplaudir. Aurora aplaudiu mais alto. Ela estava de pé antes mesmo de a música terminar, batendo palmas tão forte que as suas mãos ficaram vermelhas. Depois, Delilah correu para eles, o rosto corado de excitação. Viram? Viram os meus saltos e o meu giro? Foste magnífica, disse Aiden. Magnafente, Delilah repetiu cuidadosamente, praticando a palavra grande. Isso significa absolutamente maravilhoso, acrescentou Aurora, ajoelhando-se à altura de Delilah. Trabalhaste tanto e isso mostrou-se. Tenho tanto orgulho em ti. Delilah lançou os braços em volta do pescoço de Aurora, um gesto espontâneo de puro afeto. Por cima do ombro da filha, Aurora encontrou os olhos de Aiden e ele viu lágrimas lá. Lágrimas de felicidade desta vez. Para o 7º aniversário de Delilah em novembro, Aurora superou-se. Ela passou um fim de semana inteiro a criar um bolo elaborado de unicórnio. 4 camadas, crina de fondant e todas as cores que Delilah tinha pedido. Purpurinas comestíveis que brilhavam sob as luzes e um chifre de chocolate embrulhado em folha de ouro. Quando Delilah o viu, ela gritou. Um grito de alegria genuíno que fez com que todos os pais na festa cobrissem os ouvidos e rissem. É a coisa mais linda que alguma vez vi. Delilah respirou, os olhos arregalados como pires. Senhorita Avora, é magia. Não é magia, querida. Apenas prática e muito amor. Podemos tirar uma fotografia antes de o cortar? Quero lembrá-lo para sempre. O inverno chegou, trazendo neve e tradições de fim de semana. Aurora juntou-se a Aiden e Delilah para os seus pequenos almoços de panquecas de sábado de manhã. Ela ensinou Delilah a identificar pássaros no parque. Cardeais, gaiós azuis, Melrose.
Eles construíram bonecos de neve no pequeno quintal de Aiden, completos com narizes de cenoura e cachecóis. Numa noite de fevereiro, depois de Delilah ir para a cama, Aiden e Aurora sentaram-se no seu sofá, chocolate quente a aquecer as suas mãos. Ela perguntou-me algo hoje, disse Aurora suavemente. Quando estava lá a carregar a máquina de lavar louça, o que é que ela perguntou? Ela queria saber se eu ia ficar, não apenas para o dia, se eu ia ficar consigo, com ambos. O coração de Aiden bateu forte. O que é que lhe disse? Disse-lhe que esperava que sim, que me importava muito com os dois, e que se me quisesse, eu gostaria de fazer parte da vossa família. Aurora olhou para ele, vulnerabilidade escrita no seu rosto. Isso estava bem. Eu não queria ir longe demais. Aiden pousou a sua caneca e pegou nas mãos dela. Aurora, não está a ir longe demais. Está exatamente onde devia estar. Sei que só estamos a fazer isto há alguns meses, mas parece certo. Sente-se bem aqui conosco. Eu amo-a, Aurora sussurrou. Sei que pode ser demasiado cedo para dizer, mas amo. E eu amo-te. Eu amo-te também, muito. Eles beijaram-se suave e docemente. O tipo de beijo que promete o amanhã e o dia seguinte e todos os dias para além disso. Um ano após aquele primeiro encontro para café, Aiden e Aurora regressaram ao Fireside Brews Café. Delilah estava numa festa do pijama com a sua melhor amiga Emma, dando-lhes uma rara noite a sós. Eles sentaram-se na mesma mesa onde se tinham conhecido, pediram as mesmas bebidas, um latte de caramelo e um café preto, e partilharam um prato de scones de arandos. Alguma vez pensa naquele dia? Aurora perguntou, mexendo o seu latte. Sobre o quão terrível poderia ter sido. Eu penso no quão perto estive de perder a melhor coisa que me aconteceu. Bem, a segunda melhor. Delilah ainda é a número 1. Aurora riu, como devia ser. Mas aqui está o que eu realmente penso. Aiden continuou, a sua voz ganhando peso. Aqueles tipos pensaram que nos estavam a ensinar uma lição sobre conhecer o nosso lugar, sobre limitar as nossas expectativas. Eles queriam provar que pessoas como tu e eu devíamos ficar no nosso canto, aceitar a crueldade do mundo como inevitável. Mas o que eles realmente fizeram foi dar a duas pessoas que mereciam felicidade uma oportunidade de a encontrar. Ele estendeu a mão pela mesa, pegando na dela. Eles pensaram que estavam a expor algo feio. Em vez disso, revelaram algo bonito. Revelaram que a bondade é mais forte que a crueldade. Que escolher ver alguém, realmente vê-lo, pode mudar tudo. Aurora apertou a mão dele, lágrimas a brotar nos seus olhos. Mas estas eram lágrimas de alegria, não de dor. Sabes o que a Delilah me disse ontem? O quê? Ela disse. Senhorita Aurora não é mais a namorada do meu papá. É a minha mamamã bônus. Ela aprendeu esse termo num livro na escola sobre diferentes tipos de famílias. Aiden sentiu os seus próprios olhos marejarem. O que é que disseste? Eu disse-lhe que essa era a maior honra que alguém me tinha dado. Porque é verdade, Aiden. Ela é a minha filha bônus. Vocês são ambos a minha família agora. A família que eu nunca pensei que teria. Queres casar comigo? A pergunta saiu antes que Aiden a tivesse planeado completamente. Espontânea e crua e absolutamente certa. Ele não tinha trazido um anel, não tinha preparado um discurso, mas sentado neste café onde tudo começou com a mulher que mudou a vida dele e da filha, parecia a única pergunta que importava. As lágrimas de Aurora transbordaram. Sim, sim, absolutamente. Sim. Eles beijaram-se sobre a mesa, ambos a chorar agora, ambos a rir, ambos conscientes de que outros clientes do café estavam a observar e provavelmente a perguntar-se o que tinha acabado de acontecer. Quando finalmente se separaram, Aurora limpou os olhos e sorriu. Provavelmente devíamos ligar a Delilah. Ela vai querer saber. Ela vai enlouquecer da melhor forma. Aiden tirou o telemóvel e ligou.
A mãe da Emma atendeu, depois passou o telefone a Delilah. Papai, está tudo bem? Jantaram bem? Está tudo perfeito, querida. A senhorita Aurora e eu temos novidades. Queremos contar-te juntas, ok? Aiden colocou o telefone em viva voz e pousou na mesa entre eles. Olá, Delilah. A Aurora disse, a sua voz embargada pela emoção. O teu papá acabou de me fazer uma pergunta muito importante. Que pergunta? A voz de Delilah elevou-se com excitação. Foi sobre bolo? Ele vai fazer-te outro bolo? Ambos riram. Não é sobre bolo, querida. Ele pediu-me em casamento para fazer parte da vossa família oficialmente. Silêncio do outro lado. Então isso significa que vais viver conosco para sempre? Se estiveres de acordo, Aurora disse gentilmente. Sei que é uma grande mudança. Estás a brincar? Essa é a melhor notícia de sempre. Emma, adivinha? A minha mamã bônus vai ser a minha verdadeira mamã também? Bem, a minha outra verdadeira mamã. Tenho mais mamãs que toda a gente. Eles conseguiam ouvir a Emma a gritar ao fundo, o tagarelar animado de Delilah a continuar num turbilhão de palavras. Finalmente, a mãe da Emma voltou ao telefone. Suponho que os parabéns sejam apropriados. São, Aiden confirmou. Obrigado por a vigiar esta noite. É um prazer, embora deva avisá-lo. Ambas estão tão excitadas agora que duvido que alguma delas durma. Depois de desligarem, Aiden e Aurora sentaram-se em silêncio confortável, observando o rio afluir pelas janelas do café. O sol estava a pôr-se, pintando o céu em tons de laranja e rosa. Sabes, Aurora disse suavemente, há um ano entrei por aquela porta esperando humilhação, esperando ser a piada de mau gosto de alguém. E em vez disso, encontrei um lar. Aiden puxou-a para perto, beijando o topo da sua cabeça. Nós dois encontramos. 6 meses depois, numa ensolarada tarde de maio, Aiden e Aurora casaram-se numa pequena cerimônia num parque junto ao rio. Delilah serviu como menina das flores, levando as suas tarefas tão a sério que contava cada pétala enquanto a deixava cair pelo corredor. Ela usava um vestido branco com brilhos e tinha insistido em usar os seus tênis favoritos por baixo, só para o caso de precisarmos de correr. A lista de convidados era pequena. A mãe de Aiden, Carol, a irmã de Aurora e a sua família, amigos próximos do trabalho, e alguns vizinhos que tinham visto a sua história de amor desenrolar-se nos últimos 18 meses. Quando Aurora desceu o corredor, Delilah sussurrou alto. Papá, ela parece uma princesa. Parece sim, querida. Absolutamente parece. Eles escreveram os seus próprios votos. Aurora prometeu guardar sempre a Delilah o maior pedaço de bolo, comparecer a todos os recitais de dança por mais ocupada que a vida ficasse, e amá-los a ambos em todas as estações. Aiden prometeu ver a Aurora exatamente como ela era bonita, brilhante, insubstituível, e construir uma vida onde nenhum deles se sentisse invisível novamente. Quando o celebrante os declarou casados, Delilah aplaudiu tão alto que os pássaros próximos levantaram voo. Na recepção realizada num restaurante com vista para o rio, Aiden fez um brinde. Uma pessoa sábia disse-me uma vez que, às vezes, a coisa certa acontece, apesar das piores intenções das pessoas, não por causa delas. A minha mulher e eu, ele fez uma pausa, saboreando aquelas palavras. Somos a prova disso. 2 pessoas pensaram que podiam fazer-nos sentir pequenos, mas o que eles não perceberam é que a bondade é mais forte do que a crueldade, que escolher aparecer com graça, escolher ver alguém quando o mundo tenta torná-lo invisível, é aí que o verdadeiro amor começa. Ele olhou para Aurora, depois para Delilah, que girava em círculos no seu vestido de menina das flores, fazendo-o esvoaçar. Somos uma família construída na verdade, em escolhermos uns aos outros todos os dias. Na compreensão de que o amor não é sobre encontrar alguém perfeito, é sobre encontrar alguém que escolhe ficar mesmo quando as coisas são difíceis, especialmente quando as coisas são difíceis. Aurora levantou-se, juntando-se a ele.
E a todos aqui, obrigado por celebrarem isto conosco. Obrigado por fazerem parte da nossa história. Delilah puxou o vestido de Aurora. Posso dizer algo também? Claro, querida. Delilah subiu para uma cadeira para que todos a pudessem ver. Só quero dizer que tenho a melhor mamã bônus do mundo inteiro. Ela faz os melhores bolos. Ela sabe todos os nomes dos pássaros e ela dá abraços muito bons e eu amo-a muito, muito. Não havia um olho seco na sala. À medida que a noite terminava e as luzes de fada cintilavam por cima, Aiden, Aurora e Delilah ficaram juntos junto ao rio. O mesmo rio que tinha fluído pelo Fireside Brews Café há 18 meses, testemunha de uma piada cruel que se tornou o mais belo começo. Estás feliz, papá? Delilah perguntou, segurando as mãos de ambos. Mais feliz do que alguma vez estive, abóbora. Eu também. Esta é a melhor família de sempre. Aurora ajoelhou-se puxando Delilah para um abraço. Sabes qual é a melhor parte? Nós escolhemos-nos uns aos outros. Cada um de nós escolheu isto. É isso que o torna especial. Delilah pensou sobre isto seriamente, depois assentiu. Sim, escolher é importante, como quando eu escolho gelado de chocolate em vez de baunilha. É melhor porque fui eu que o escolhi. Eles riram, o som ecoando pela água, misturando-se com a brisa da noite e o suave murmúrio de celebração atrás deles. Às vezes, as melhores histórias de amor não começam com amor à primeira vista ou grandes gestos românticos. Às vezes, começam com uma escolha. Uma escolha de ver além da crueldade, de reconhecer a dor porque a viveste, de estender a graça quando o mundo espera julgamento. Às vezes, começam com duas pessoas quebradas que descobrem que se encaixam perfeitamente. Com uma menina de 6 anos que tem espaço no coração para todos os que amam o pai dela. Com um pai solteiro que aprendeu que o seu valor não é determinado por quem escolheu partir, mas por quem escolhe ficar. E às vezes, as melhores histórias de amor começam num café numa tarde de sábado comum, quando alguém decide que as únicas opiniões que importam são as das pessoas que dedicam tempo para saber quem tu realmente és. Aiden, Aurora e Delilah voltaram para a sua celebração. De mãos dadas. Uma família que não deveria existir, mas existia de qualquer forma. Bonita, imperfeita e absolutamente real. Porque no final das contas, é isso que é o amor. Escolher aparecer, escolher ficar, escolher ver alguém exatamente como é e decidir que isso é mais do que suficiente. Sempre foi mais do que suficiente.